Graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Aqui é Karen Regina, direto da Rádio Resgate Sem Fronteiras. Som de fé, palavra viva e uma voz que alcança o mundo. Amém? A nossa rádio é rádio web, rádio online. Tu nos encontra através do endereço resgatesemfronteiras.minharadio.fm. Acessando esse endereço, tu vai cair direto no nosso site e já sai ouvindo a nossa programação. Nós temos notícias, louvores, bate-papo, é bênção, gente. Tenho certeza que tu acessando, tu vai gostar de ficar escutando ligadinho o dia inteiro conosco aqui na Rádio Resgate Sem Fronteiras. O programa é Peniel, Lugar de Encontro com Deus, que vai ao ar todos os dias às 18 horas. Tu tem encontro marcado comigo, às 18 horas, aqui na tua rádio. Amém? Quero te falar também que se por um acaso tu perdeu alguma das nossas outras conversas, tu pode acessar o nosso canal. Nós ficamos lá no YouTube. O endereço é @PenielDeus76. Aqui no cantinho vai ter inscrever. Eu vou pedir para te acessar, te inscreve, clica no sininho, e não fica de fora de nenhuma das nossas conversas, dos nossos bate-papos. Gostou? Curte, comenta. Isso ajuda a visibilidade do canal, faz com que a mensagem do Senhor alcance mais famílias, chegue em mais pessoas cada vez mais longe. Tu vai estar nos ajudando, nos abençoando a abençoar. Amém, gente? Tu querendo entrar em contato conosco aqui na rádio, dar a tua sugestão, fazer pedido de oração, o nosso WhatsApp é o DDD 54 99 670 8990. Estamos aguardando a tua mensagem. Quero lembrar vocês também dos nossos amigos e patrocinadores. São eles o RIG Ar-Condicionados. Eles são especialistas na instalação, manutenção preventiva e periódica do teu ar residencial e do comercial também. Entre em contato com eles. O telefone é 54 981 515 525. Amém? E temos também a FATEB Polo Nova Petrópolis, aqui na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. Eles têm cursos de psicanálise clínica, terapeuta cristã, terapeuta de mulheres, e mais, todos os cursos reconhecidos pelo MEC e na modalidade em EAD. Te informa, o telefone é 54 999 31 8699. Amém? Bora lá? Bora conversar? Prepara o teu coração, porque a palavra que vamos ouvir hoje não é só informação, mas transformação. Bora, Jesus! És bem-vindo para falar conosco. Amém, meus irmãos, minhas irmãs? Então, o bate-papo de hoje, o que eu separei... Gente, é minha mesa que range, tá? Ó. O que eu separei para a gente falar hoje é sobre... Tá lá em Números, tá? O nosso texto base é Números, capítulo 16, a partir do versículo 3, que fala sobre a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Eles se rebelaram contra Moisés. Tu lembra dessa passagem? Lembra o que aconteceu? Pois é, gente, é um episódio bem forte. Deus faz uma coisa assim inimaginável para aquela época e para hoje também, nós ouvirmos e sabermos que Deus fez, né, tomou essa atitude para defender aqueles a quem ele havia escolhido. É uma história que super vale a pena de ler, gente. A Bíblia toda, de capa a capa. Vai ter muitas passagens que tu vai ler e não vai entender. Eu sei, por mim mesma, eu sei. Eu estou dizendo isso por mim. Porque assim, a gente lê e às vezes é tão
punk, sabe? Às vezes é tão forte aquela passagem e a gente não presta, não dá a devida atenção. E essa é uma das passagens muito impactantes da Bíblia. Leia a Bíblia. Gente, não existe melhor forma de nós conhecermos a palavra do Senhor, de nós entendermos todas as promessas do Senhor, de nós sabermos por que Deus agia daquela forma e por que Ele enviou o seu Filho amado, unigênito Jesus Cristo, para nos salvar. Existem promessas, centenas de promessas na Bíblia para nós. Só que tu não vai conhecer elas, tu não vai saber dessas promessas para a tua vida se tu não botar a preguiça de lado e começar a ler esse livro maravilhoso. Tem que ler, gente, tem que ler. É uma bênção. A primeira vez que eu li de capa a capa, eu queria ler a toque de caixa, eu queria ler, sabe, aquela coisa. Então, assim, muita coisa passou batido. E agora, aos poucos, eu estou retomando, né? Eu li o Novo Testamento, e daí, aos poucos, eu estou indo devagarinho para o Antigo Testamento. E é claro que muita coisa vai passar batido também. É por isso que a gente ora antes de ler, pedindo para o Espírito Santo abrir nosso entendimento, para que a gente consiga aprender aquilo que ele quer nos ensinar com essa passagem que nós estamos lendo. E hoje, o bate-papo está lá em Números, capítulo 16, a partir do versículo 3, em seguida eu já vou ler com vocês. É bem massa. Tenho outra palavra para falar para vocês, é muito massa. A gente vê o poder do Senhor em ação, assim, sabe, dessa forma. Então, vamos lá? Bora lá comigo. Quero dizer para ti, para vocês que estão me acompanhando, que estão ouvindo ou assistindo o canal, que tem rebelião que não parece rebelião. Que ela vem de uma forma sutil, assim, sabe? Pois é. Tem gente que ao se rebelar, não levanta a voz, não muda o tom de voz, mas levanta o coração contra aquilo que Deus estabeleceu como certo, estabeleceu como regra. E foi exatamente isso que aconteceu, gente, nessa passagem de Números. Não era um povo qualquer, não eram incrédulos, eram homens de dentro. Hoje eu te convido a entrar nessa passagem forte da Bíblia junto comigo, onde Deus responde de forma visível, imediata e assustadora quando a autoridade que ele estabeleceu é confrontada por homens. Vamos para o contexto? O que estava acontecendo, né? O que estava, para a gente se situar na história. O povo de Israel ainda está no deserto. Deus, ele já havia libertado do Egito, já havia aberto o mar, sustentado o povo com maná e estabelecido a liderança de Moisés e do seu irmão Arão. E mesmo assim, o coração do povo ainda estava desalinhado. Na verdade, né, gente, ainda estava muito longe o coração do povo de Israel. Estava muito longe ainda do Senhor. E, na verdade, agora que eu acabei de falar essa frase em voz alta, me correu aquele pensamento rápido, assim, sorrateiro dentro da cabeça, sabe? Dizendo assim, e hoje, será? Será que a gente está mais próximo? Ou será que a gente está tão longe quanto o povo de Israel estava? Mas bora lá, porque a gente está falando de Números, capítulo 16.
E daí o que acontece? Surge um levante liderado por 3 nomes. Corá, que era levita, alguém que servia diretamente no ministério. Datã e Abirão, da tribo de Ruben, descendentes do primogênito de Israel. Ou seja, gente, isso não começou de fora para dentro. Começou de dentro, movimentando e querendo atingir a estrutura espiritual pré-estabelecida pelo nosso Senhor. E daí vem o discurso da rebelião, que agora eu quero ler com vocês. Vou pedir para quem quiser abrir a sua Bíblia, Números, capítulo 16, a partir do versículo 3. Diz assim. Gente, é um pouquinho comprido, tá? Mas eu vou ler tudo para não precisar ficar parando para reler depois, aí depois eu só retomo as partes principais. Então, a partir do versículo 3, diz assim: Ajuntaram-se, pois, contra Moisés e Arão, exclamando-lhes: Basta! Toda a comunidade e todos os seus membros são consagrados, e o Senhor está no meio deles. Por que então vos exaltais acima da assembleia de Yahvé? Moisés, ouvindo isso, ajoelhou-se, encostando o rosto rente ao chão. Depois ergueu-se e replicou a Corá e a toda a sua comunidade: Amanhã cedo, Yahvé fará conhecer quem é dele e qual é o homem consagrado que permitirá aproximar-se dele. Aquele que ele fizer aproximar-se dele, esse é aquele que ele escolheu. Portanto, fazei isto: tomai os incensários de Corá e de toda a sua congregação. Ponde neles fogo, e amanhã deitai sobre o fogo o incenso perante o Senhor. Aquele que Yahvé escolher, esse é o homem que lhe é consagrado. E agora, filhos de Levi, basta. E acrescentou Moisés a Corá: Ouve também, ó levitas. Acaso é muito pouco para vós que o Deus de Israel vos haja separado da congregação de Israel, trazendo-vos para perto dele, a fim de fazerdes o serviço do tabernáculo do Eterno, colocando-vos diante desta comunidade para ministrardes em seu favor? Ele te chamou para perto dele, tu e contigo todos os teus irmãos levitas, e agora ambicionais também o sacerdócio? Vós conspirastes contra Deus, tu e a tua assembleia. Quem é Arão para que murmureis contra ele? A seguir, Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles retrucaram: não iremos. Porventura não te basta nos ter tirado de uma terra onde manam leite e mel para nos fazer morrer neste deserto? E ainda queres fazer-te príncipe e chefe sobre todos nós? Além de tudo, tu não nos conduziste a uma terra onde manam leite e mel, tampouco nos deu uma herança de campos e vinhas. Pensas que pode cegar os olhos de toda essa população? Ora, de modo algum iremos. Então Moisés ficou extremamente irado e rogou ao Senhor: não aceites a oblação, a oferta dessas pessoas. Jamais fiz mal a qualquer um deles, nem mesmo tirei deles um jumentinho sequer. O castigo justo de Deus. E Moisés falou a Corá: Tu e toda a tua congregação vinde amanhã, a fim de vos colocardes diante de Yahvé, tu e eles todos. Arão também estará lá. Cada homem tomará seu incensário, nele depositará incenso e o apresentará diante de Yahvé. Serão 250 incensários ao todo. Tu e Arão igualmente apresentareis cada um o seu incensário. Assim,
Cada um deles pegou seu incensário, acendeu o incenso e se postou com Moisés e com Arão à entrada da tenda do encontro. Corá decidiu reunir todos os seus seguidores à entrada da tenda do encontro, incitando-os contra Moisés e Arão, quando de repente a glória de Yahvé revelou-se diante de toda a comunidade. E o Senhor preveniu Moisés e Arão: apartai-vos deste povo, pois vou exterminá-lo agora mesmo. Então Moisés e Arão prostraram-se com a face rente à terra e clamaram: ó Deus, Deus que a todos concede a vida, ficarás tu irado contra toda a congregação dos filhos de Israel quando um só homem pecou? Ao que o Senhor ordenou a Moisés: fala a este povo e comunica-lhe: afastai-vos das tendas de Corá, Datã e Abirão. E imediatamente Moisés levantou-se e dirigiu-se para onde estavam Datã e Abirã, e os anciãos, as autoridades de Israel, o seguiram. E Moisés advertiu o povo: suplico-vos, separai-vos das tendas desses homens ímpios, e não toqueis em nada daquilo que lhes pertence, para que não sejais também partícipes de todos os pecados que eles cometeram. Então o povo se afastou das imediações das tendas de Corá, Datã e Abirão. Nesse momento, Datã e Abirão haviam saído e estavam em pé à entrada de suas tendas, junto com suas mulheres e seus filhos e suas crianças pequenas. Foi quando Moisés exclamou: nisto conhecereis que foi o próprio Yahvé que me enviou para realizar todos esses feitos, e que não os fiz por mim mesmo. Se estas pessoas morrerem de morte natural, atingidas pela sentença comum a todos os seres humanos, então não foi o Senhor que me enviou. Entretanto, se o Senhor fizer acontecer algo extraordinário, inusitado, se a terra abrir sua boca e os engolir, toda essa gente ímpia juntamente com seus pertences, e se descerem vivos ao Sheol, sabereis com certeza que essas pessoas desprezaram a Yahvé. E aconteceu que, assim que Moisés acabou de pronunciar todas essas palavras, o chão se abriu bem debaixo dos pés deles. A terra como que abriu sua imensa mandíbula e os tragou vivos. Eles, suas famílias e mais todos os seguidores de Corá, com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura juntamente com tudo o que possuíram. Em seguida a terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo do meio da grande assembleia. Diante do pavor dos seus gritos, todos os demais filhos de Israel que se encontravam ao redor deles fugiram desesperados, exclamando: misericórdia, que a terra não nos engula também. No mesmo instante, o Senhor mandou fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. O Senhor falou a Moisés e ordenou: dize a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que recolha os incensários do meio dos restos fumegantes e espalhe as brasas, pois os incensários são santos, visto que foram trazidos diante da presença do Senhor e estão consagrados. Que o metal deles seja transformado em lâminas para recobrir o altar. Assim servirão de sinal para os filhos de Israel. Eleazar, o sacerdote, juntou os incensários de bronze que haviam sido apresentados pelos que foram consumidos pelo fogo. Os incensários foram batidos e serviram de revestimento do altar. Exatamente como Yahvé tinha dito por intermédio de Moisés. Isso foi realizado como memorial para todos os filhos de Israel, a fim de que ninguém fosse
que ninguém que não fosse descendente de Arão queimasse incenso diante do Senhor, para não incorrer na punição que Corá e seus seguidores sofreram. Contudo, no dia seguinte, todo o povo de Israel começou a reclamar contra Moisés e Arão, murmurando: fizestes perecer o povo do Senhor. Amém? Palavra do Senhor. Pois é, gente, eu sei que é meio longo, mas tem outra parte depois que eu vou ter que ler, eu só estou dando um tempinho, porque realmente é muito longo essa parte, mas precisava que eu lesse para que a gente entenda o bate-papo de hoje, para que a gente entenda o que houve, o que eles estavam cobrando, o que aconteceu e de que forma aconteceu, e mesmo tudo isso acontecendo, o povo no outro dia de manhã levantou e começou a murmurar e começou a reclamar. Bora comigo, bora lá, vamos dar sequência aqui. Então, o discurso da rebelião. O que os rebeliões diziam? Eles diziam que todo o povo era santo. Por que Moisés e Arão estavam se exaltando? Olha só isso, gente. Parece até bonito, né? A gente pensando, parece ali quando começa a ler, parece até bíblico eles falando. Não, mas todo o povo é santo. Por que vocês estão querendo ser príncipe no meio de um povo que já foi eleito? Bora lá. Aqui está o perigo. Uma verdade usada fora do lugar vira ferramenta de rebelião. Sim, o povo era santo, o povo era escolhido, separado por Deus. Mas Deus havia estabelecido funções diferentes para cada um deles, para cada uma das 12 tribos. Eram 12 irmãos, cada um deles tinha que fazer algo diferente um do outro. E as suas tribos da mesma forma. O problema, gente, não era a santidade destinada ao povo. Era a inconformidade com o lugar que Deus reservou para cada um estar. A função que cada um deveria exercer. E daí vamos dar uma analisada no perfil de Corá. Corá não era qualquer um, gente. Não pensa que Corá era qualquer um, porque não era. Ele era levita. Ele já tinha acesso, ele já tinha privilégio somente por fazer parte dos levitas. E aqui vai algo forte para a gente pensar. Quem já está perto, mas não está satisfeito, se torna perigoso, sim. Moisés responde algo profundo. E aqui eu vou parafrasear, tá? O que a Bíblia nos conta. Moisés pergunta para eles: vocês não estão satisfeitos em servir? Servir ao Deus Altíssimo não é o suficiente para vocês? Claro, não foi com essas palavras, eu acabei de ler. Eu estou parafraseando o que Moisés falou. Mas, gente, eles tinham posição, eles tinham chamado, eles tinham função, mas queriam o que não era deles. Eles queriam o lugar do outro. Isso revela um coração que não quer servir, que quer apenas ser visto. A resposta de Moisés: deixa Deus julgar. Oh, aleluia, Senhor. Moisés, ele não entra na briga. Ele propõe algo de uma sabedoria que só um escolhido do Senhor mesmo. Amanhã Deus vai mostrar quem é dele. Isso, gente, nos mostra a maturidade espiritual a qual Moisés pertencia, aonde Moisés já estava.
Nem toda afronta precisa da nossa resposta, nem toda afronta precisa que a gente fique procurando resposta, ou querendo interceder, ou querendo ir lá conversar. Algumas, algumas afrontas, gente, precisam de resposta divina. E aí vem o juízo de Deus. E daí vem a parte mais impactante dessa história que a Bíblia nos conta. Deus faz algo que nunca tinha acontecido antes. E eu vou dizer para vocês, eu não sei se depois disso aconteceu de novo. Eu não sei, pode ser. Bota aí nos comentários para mim se tu sabe de alguma outra parte na Bíblia ou de algum outro lugar na Terra que tenha acontecido isso. Que a terra tenha se aberto e engolido as pessoas que estavam distorcendo as regras que o Senhor já havia estabelecido. Vamos lá. A terra se abre e engole Corá, Datã, Abirão e todos os seus familiares. Tudo o que eles possuíam, não sobrou nada, gente. Tudo foi engolido pela terra. Não foi algo simbólico, isso foi físico, foi visível e irreversível. E mais, o fogo desce e consome os 250 homens que ofereceram incenso indevidamente. Meu Deus, meus irmãos, minhas irmãs, isso aqui revela algo seríssimo para a gente. Deus leva muito a sério aquilo que ele estabelece. Nós precisamos ter entendimento das coisas santas do Senhor, porque o Senhor leva muito a sério aquilo que ele estabelece. As autoridades estabelecidas, mas eu não aceito esse presidente que está aí. Se é ele que está governando, é porque Deus permitiu que ele governasse. Então nós temos que orar, nós temos que abençoar e pedir para Deus, se não está do teu agrado, se não está como tu gostaria, pede a Deus, intercede pelo teu país. O mais chocante de tudo, pensa comigo, hoje tu vê família de 3 pessoas conhecidas, de 3 pessoas importantes, a terra se abre, engole essas pessoas com os seus familiares, com os seus pertences, não sobra nada na frente de todo mundo, de todo o povo, isso acontece. E em seguida cai fogo do céu e queima os 250 homens que haviam acendido o seu incensário indevidamente. Tudo isso acontece hoje na frente de todo mundo, pessoas saindo gritando, pedindo misericórdia, com medo que elas fossem queimadas ou engolidas, tragadas pela terra também. E no outro dia, gente, no outro dia, esse mesmo povo se levanta e fica reclamando, murmurando e falando coisas que não deviam. É para acabar, né? É para acabar. O povo murmura no outro dia. No dia seguinte, o povo reclama. Sim, depois de ver a terra abrir, sim, depois de ver fogo caindo do céu, queimando os 250 homens, eles abrem a boca para dizer: vocês mataram o povo do Senhor.
Isso revela um nível de cegueira espiritual assustador. E então, uma praga, que foi a parte que eu não li, quando o povo começa a murmurar e a reclamar, uma praga começa imediatamente. Pessoas começam a morrer, até que Arão entra com seu incenso e se coloca entre os vivos e os mortos. Gente, eu me arrepiei todinho. Eu acredito que essa seja a primeira imagem de intercessão forte, né? Moisés havia acabado de interceder também, mas pensa, de um lado o povo que havia morrido com a praga, do outro lado o povo que ainda estava vivo, e Arão se coloca no meio deles e começa a interceder por eles. E daí vem a confirmação da autoridade, que está lá em Números 17, que eu não li ainda. É bem comprido também, eu vou deixar como tema de casa, vocês lerem. Números 17, que é a sequência, a continuação, gente, do que acontece. É muito massa. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre Números 17, porque Deus ainda faz mais. Ele ainda faz mais. Cada líder entrega uma vara. Haviam as 12 tribos ali. Cada líder de cada uma das tribos entrega a sua vara. Entrega a vara de Arão. A vara de Arão, ela floresce, dá brotos e produz amêndoas. Tudo isso da noite para o dia. Eles deitaram para dormir e deixaram todas as varas dentro do templo. No outro dia pela manhã, a vara de Arão tinha flores, estava cheia de brotos e tinha amêndoas nela. O que isso significa? Que quando Deus escolhe, Ele faz viver até o que parece morto, gente. E daí vamos trazer, né, para o nosso dia a dia, para as nossas aplicações diárias, né, para o nosso ordinário, aquilo que a gente faz todos os dias. Nem toda crítica é justa, né? Tem pessoas que são providas de uma paciência, de um entendimento, e que elas não se abalam com críticas. Só que nem todas as críticas são justas. Às vezes, uma crítica é rebelião disfarçada de espiritualidade. Nem todo chamado é igual, gente. E isso a gente pode ver no momento em que Jacó vai abençoar os seus 12 filhos. Ele abençoa cada um de uma forma diferente. Porque cada tribo havia um papel diferente a ser cumprido. Isso nos mostra, já que nem todo chamado é igual, que Deus é Deus de ordem. A insatisfação, ela pode revelar orgulho. Querer o lugar do outro pode fazer com que tu perca o teu lugar. Deus defende quem Ele levanta, tenha certeza disso. Deus defende quem Ele levanta. Moisés não precisou se provar. E, gente, rebelião espiritual tem consequências. E elas são severas. Precisamos entender que quem não honra o lugar que Deus deu
pode perder até o lugar que tinha. Ah, mas eu não nasci para fazer isso aqui. Não, não é isso aqui que eu quero fazer. Honra Deus aonde Ele te colocou. E se for para te sair, Deus vai te revelar. Deus vai te usar. E vai te colocar no lugar aonde tu acha que deve estar. Mas se for de Deus. Agora, se não for, honra Ele aonde Ele te colocou. Aonde tu estiver. Ah, mas eu não quero fazer parte desse ministério. Honra a Deus. E quando tu entrar no teu quarto e fechar a tua porta e orar a Deus, tu conversa com Ele sobre isso. Mas no momento que tu tiver que exercer função, que tu tiver que ir fazer o teu voluntariado, tu faz da melhor forma possível. Porque não é para homens que tu tá fazendo, não é para ti que tu tá fazendo, é para Deus, e a gente honra o Senhor naquilo que nós fizemos. Amém? Amém, meus irmãos? Eu vou repetir então. Precisamos entender que quem não honra o lugar que Deus deu, pode perder até o lugar que tinha. Vamos orar? Senhor, nos livra de um coração como o de Corá. Nos ensina a honrar o lugar onde o Senhor nos plantou. Arranca de nós toda inveja, comparação e insatisfação. Nos dá um espírito ensinável, um coração humilde e alegria em servir, mesmo quando ninguém está vendo. E que assim como a vara de Arão floresceu, que a nossa vida floresça no centro da tua vontade. Em nome de Jesus, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Se essa palavra falou contigo hoje, não ignore. Deus não nos chama só para ouvir, mas para participar. Eu sou Karen Regina e esse foi o programa Peniel, Lugar de Encontro com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.